Veneza, uma cidade flutuante que se tornou o sonho de todo turista. Suas ruas estreitas e seus canais com gôndolas são um charme que tornam a cidade um dos destinos turísticos mais desejados do mundo. Os canais de Veneza, que cortam a cidade em um labirinto aquático, são o símbolo da cidade, mas também trazem problemas estruturais e até existenciais. Quem nunca escutou que Veneza está afundando todo ano e que logo a cidade não existirá mais? Por trás da beleza de seus canais, surge uma pergunta inevitável: como uma cidade inteira foi construída sobre a água? Como Veneza continua de pé, mesmo sofrendo com enchentes cada vez piores nos últimos tempos? Nesse vídeo, vamos desvendar o mistério da origem dos canais de Veneza e como essa cidade única consegue, até hoje, sobreviver em um mundo em constante transformação. A história de Veneza começa por volta do século V, em um período de grandes mudanças e turbulências. Com a queda do Império Romano do Ocidente, invasores bárbaros varreram a península italiana, forçando os habitantes das cidades costeiras a procurar refúgio em um local inesperado: as ilhas pantanosas da Lagoa Veneziana. Essas ilhas, cercadas por águas rasas e irregulares, ofereciam proteção natural contra os invasores, mas representavam um desafio quase insuperável para a construção de uma cidade. O terreno lamacento e instável dificultava qualquer tipo de edificação sólida. No entanto, a engenhosidade dos primeiros habitantes de Veneza logo superou essas barreiras. Eles começaram a cravar estacas de madeira no fundo da lagoa, criando uma base sobre a qual podiam construir. Essas estacas eram feitas principalmente de madeira de carvalho, uma árvore conhecida por sua resistência à água. Com o tempo, a madeira submersa endurecia, tornando-se quase petrificada e formando uma fundação surpreendentemente durável. Assim, aos poucos, Veneza começou a emergir das águas. O que inicialmente parecia um refúgio temporário, logo se tornou um assentamento permanente. Casas de pedra começaram a ser erguidas sobre as estacas, e pequenos canais foram escavados para facilitar o transporte e a comunicação entre as ilhas. Este foi o primeiro passo na criação de uma cidade que, ao longo dos séculos, desafiaria todas as expectativas, e não só sobreviveu, como também se tornou uma potência. Com o passar dos séculos, Veneza deixou de ser um simples refúgio para se transformar em uma cidade próspera. A necessidade de transporte constante fez dos canais a espinha dorsal da expansão urbana. O terreno, que inicialmente parecia um obstáculo, se tornou uma vantagem estratégica. As vias aquáticas facilitaram o comércio, permitindo que mercadorias chegassem diretamente às portas das casas e armazéns. A cidade cresceu em torno dessas rotas. Cada canal abriu novos caminhos para a prosperidade. À medida que a cidade se expandia, os canais passaram por grandes obras de engenharia. Alguns precisavam ser alargados para permitir o fluxo de barcos maiores, enquanto outros eram criados para conectar as diferentes partes da cidade. Ao contrário de outras cidades da Europa, que cresciam em torno de estradas ou muralhas, Veneza se organizava em torno de suas águas, como um intrincado mosaico flutuante. No entanto, a convivência com a água trouxe seus próprios desafios. As enchentes, conhecidas como água alta, eram um problema constante. O aumento do nível do mar, combinado com marés mais altas, periodicamente inundava as ruas e praças da cidade. Os venezianos, no entanto, aprenderam a viver com essas adversidades, adaptando sua arquitetura e suas rotinas ao fluxo imprevisível das águas. Foi nessa fase que Veneza começou a tomar forma como a conhecemos hoje. Uma cidade em que a água não é apenas um elemento natural, mas parte intrínseca de sua identidade e funcionamento. Os canais, antes uma necessidade, se tornaram a alma da cidade, conectando seus habitantes e facilitando o comércio, enquanto a cidade crescia em direção ao esplendor que alcançaria na Renascença. E foi justamente nesse período que Veneza mais prosperou. No auge da Renascença, Veneza despontava como uma das cidades mais ricas e poderosas da Europa. Sua localização privilegiada, no coração do Mediterrâneo, a transformou em um ponto estratégico para o comércio marítimo. As rotas que conectavam o Oriente e o Ocidente passavam por seus canais, e a cidade prosperou com o comércio de especiarias, seda e outras mercadorias exóticas. Durante esse período, os canais de Veneza não eram apenas vias de transporte, mas também símbolos de seu poder e riqueza. Palácios majestosos erguiam-se às suas margens, com fachadas que refletiam a opulência de uma cidade que havia conquistado os mares. O Grande Canal, em particular, tornou-se o epicentro da vida veneziana, cercado por edifícios deslumbrantes que testemunhavam o esplendor de uma elite comercial em ascensão.
Os canais também desempenhavam um papel vital na vida cotidiana dos habitantes. Enquanto os aristocratas cruzavam suas águas em gôndolas ornamentadas, os trabalhadores e mercadores dependiam das embarcações para movimentar mercadorias e realizar suas atividades diárias. A cidade, sem estradas tradicionais, via nos canais sua principal via de circulação, onde a vida fluía ao ritmo constante da maré. O sucesso econômico alimentava a vida cultural da cidade. Artistas, escultores e intelectuais eram atraídos para Veneza, contribuindo para a criação de uma das cenas culturais mais vibrantes da Europa e transformando a cidade em um dos principais centros do Renascimento. As festividades, muitas delas realizadas às margens dos canais, tornaram-se parte integral da identidade veneziana. Assim, Veneza, com seus canais como protagonistas, atingiu o auge de sua glória, uma potência marítima e comercial cuja influência era sentida não só na Europa, como em todo o mundo. Com o passar dos séculos, Veneza começou a enfrentar novos e complexos desafios. O aumento do turismo de massa, a poluição e, principalmente, a elevação do nível do mar colocaram em risco a estabilidade da cidade. A cada ano, milhões de turistas percorrem suas ruas e canais, gerando uma pressão excessiva sobre a infraestrutura local. Embora o turismo seja uma fonte vital de renda, ele também trouxe consigo uma série de problemas, como a degradação das construções históricas e a sobrecarga dos serviços urbanos. O aumento do nível do mar é talvez a maior ameaça. As frequentes enchentes, conhecidas como água alta, tornaram-se cada vez mais intensas e comuns, alagando ruas, praças e edifícios que antes eram considerados seguros. Veneza, que durante séculos aprendeu a conviver com as águas, agora se vê em uma batalha constante contra um inimigo que parece implacável. Como resposta, a cidade investiu em projetos ambiciosos de conservação. O mais conhecido deles é o MOSE, um complexo sistema de barragens móveis projetado para proteger Veneza das marés altas. Ainda assim, a eficácia do projeto é questionada, e muitos especialistas acreditam que, apesar dessas medidas, o futuro da cidade continua incerto. Os canais que antes trouxeram proteção e riqueza, agora representam um desafio para a sobrevivência de Veneza. A cidade que uma vez desafiou as águas, agora precisa de soluções urgentes para não ser engolida por ela. Apesar dos muitos desafios enfrentados, Veneza continua a demonstrar uma impressionante capacidade de resiliência. A cidade tem se reinventado para sobreviver, equilibrando tradição e modernidade. O projeto MOSE é uma tentativa de usar a tecnologia para proteger a cidade da elevação do nível do mar, um sistema de barreiras móveis projetado para proteger a cidade contra inundações. Sempre que a maré sobe, o sistema fecha suas comportas e isola a Lagoa de Veneza do Mar Adriático. O projeto enfrentou desafios técnicos e críticas ao longo dos anos, incluindo atrasos, acusações de superfaturamento e preocupações ambientais sobre seu impacto nos ecossistemas locais, levando até mesmo questionamentos sobre sua eficácia. Além das medidas tecnológicas para conter a elevação das marés, há também um esforço crescente para repensar o modelo de turismo. Iniciativas para reduzir o impacto dos visitantes em massa estão em andamento, como a introdução de taxas de entrada e o controle mais rigoroso sobre o número de turistas. O desafio é proteger o patrimônio da cidade sem sufocar sua economia, que ainda depende fortemente do turismo. Ao longo dos séculos, os venezianos aprenderam a conviver com as adversidades impostas pela água e a transformar esses desafios em parte de sua identidade. O espírito de adaptação que permitiu a criação de Veneza sobre estacas continua vivo, enquanto a cidade luta para encontrar novos caminhos para garantir sua sobrevivência. Apesar dos esforços, o destino de Veneza permanece incerto. Embora as tecnologias e os esforços de preservação ofereçam esperança, a cidade continua a lutar contra as forças implacáveis da natureza e os efeitos da modernidade. A cada nova água alta, a pergunta ressurge: por quanto tempo Veneza conseguirá resistir? No entanto, se há algo que a história de Veneza nos ensina, é que a cidade tem uma incrível capacidade de adaptação. Sua essência é moldada pela água, mas também pela força e determinação de seu povo. Veneza, com toda a sua fragilidade e beleza, segue flutuando entre o passado e o futuro. Outra cidade que enfrenta problemas estruturais sérios é a cidade de La Rinconada, a cidade mais alta do mundo. As pessoas por lá vivem com 50% a menos de oxigênio e têm que conviver com os desafios que esse problema traz. Assista ao vídeo que fizemos mostrando tudo sobre essa cidade diferente. Também te convido a se inscrever em nosso canal para não perder os vídeos que lançarmos por aqui. Muito obrigada por me fazer companhia até aqui e nos vemos em nossa próxima viagem.